Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luana, eu sou professora de Filosofia e Sociologia do Prosperar e venho hoje para trabalhar com vocês, alunos do primeiro ano, a concepção de Heráclito e Parmênides e os primórdios da filosofia socrática. Nós sabemos que Heráclito e Parmênides são filósofos pré-socráticos que deixaram apenas trechos, fragmentos de escritos. É justamente por isso que nós temos poucas informações desse período filosófico, mas nós temos, de certo modo, a visão que Heráclito e Parmênides fundamentaram a partir de uma ideia cosmológica. Eles são filósofos pré-socráticos e vêm aí de uma mesma época que Tales de Mileto, ou seja, um período cosmológico no qual a filosofia transita entre a physis e o próprio conceito de um saber racional. Então, nesse período de transição entre physis e filosofia, nós temos como dois teóricos filósofos fundamentais Heráclito e Parmênides. Nós sabemos que Heráclito fundamentou como elemento central a ideia de que existem os conflitos entre os opostos, ou seja, que tudo se transforma. Ele acreditava que o princípio do devir, o princípio da transformação, era aquele que dava conta de explicar toda a estrutura do universo. É por isso que ele cria a noção de devir para tratar da ideia de movimento. Então, segundo Heráclito, o devir é aquilo que move todas as coisas, ou seja, é a transformação. Tanto que ele concebe uma máxima muito conhecida que diz o seguinte: ninguém banha na mesma água duas vezes, ou ninguém banha no mesmo rio duas vezes. Essa máxima vai ser tão fundamental para a filosofia, para a história da filosofia, que nós vamos ter na Idade Média Santo Agostinho trabalhando a categoria de tempo, Kant trabalhando tempo e espaço na modernidade, nós vamos ter Hegel trabalhando a dialética, ou seja, toda essa ideia de devir, de movimento, surge com Heráclito a partir do princípio do devir. Ele dizia que todo ser, toda matéria se transforma num outro ser. E é por isso que nós estamos, então, tratando dessa noção de movimento, por ser aí uma ideia fundamentada na transformação da matéria, ou seja, todo fenômeno no universo se transforma. Só que, como é que eu vou aprender uma ideia, sendo que tudo se transforma? Tudo modifica o tempo todo. Como é que eu concebo a essência das coisas? É a partir dessa problemática que o Parmênides cria o princípio de identidade. Ele vai dizer que, por mais que tudo se transforme, é possível criar ali um princípio de identidade das coisas, isto é, dar às coisas a ideia de essência. Por mais que eu tenha milhões de fenômenos que se diferem no universo, ainda assim eu devo eleger uma ideia fundamental, um princípio de identidade. Nós temos vários exemplos para demonstrar isso. Por exemplo, eu posso ter inúmeras cadeiras, de vários formatos, de várias cores, mas a ideia de cadeira é uma só. Ou seja, esse princípio de identidade significa que, por mais que exista toda e qualquer transformação na natureza, ainda assim a essência permanece. E é aí que nós vamos ter um grande problema na história da filosofia, que é a dialética. A dispreensão entre matéria e ideia. Na medida em que a matéria se separa da ideia e alcança um campo metafísico para além da physis, nós estamos então lidando com uma noção dialética que vai ser trabalhada pelo Platão. Então nós vamos ter o Platão na obra República trazendo toda uma contribuição filosófica, política e epistemológica, ou seja, de teoria do conhecimento, e na obra Diálogos, trazendo toda a contribuição de Sócrates e vários diálogos que o Sócrates exerceu com os interlocutores, com jovens na época, na Grécia Antiga, século 6, 7 a.C., nós sabemos que a contribuição de Sócrates ela não foi dada por meio escrito, mas ela foi conduzida por meio de diálogos. Então, Sócrates foi um filósofo muito importante. Por quê? Porque ele cunha um método. Ele é o primeiro teórico a eleger um método. Isso significa que a filosofia para ele
não se dava só por meio de uma racionalidade discutida, mas que era preciso exercer um caminhar para se alcançar as verdades. Ele acreditava que era possível alcançar ideias verdadeiras. Então, pessoal, é por isso que ele vai dividir o seu método em 2 passos, a ironia e a maiêutica. Na ironia, ele vai conduzir o interlocutor ao ponto em que ele se questiona sobre as suas próprias afirmações. O Sócrates tinha uma máxima muito conhecida que permanece até hoje, que diz: só sei que nada sei. É por isso que, ao assumir a própria ignorância, ele nos leva, nos conduz ao questionamento das nossas próprias ideias. Nessa obra Diálogos, nós vamos ter Platão descrevendo um diálogo de Sócrates com Eutífron e um outro de Sócrates com Trasímaco. Diálogos muito interessantes, nos quais Sócrates levava esses jovens a pensar, ao contrário dos sofistas da época. Nós temos 2 grandes sofistas muito conhecidos nesse mesmo período. Um era o Protágoras e o outro o Górgias. Protágoras de Abdera, pela região da qual ele vinha, e o Górgias de Leontine. O Protágoras, por exemplo, tem uma máxima muito conhecida que diz: o homem é a medida de todas as coisas. Para o Sócrates isso é um erro, porque o homem não mede os seus próprios limites. Não é um homem que dá a medida das coisas, mas o homem deve questionar a medida das coisas. Então os sofistas se tornaram filósofos conhecidos, só que eles vendiam falsas ideias, segundo Sócrates. Por quê? Porque eles ganhavam, lucravam com aulas que eles davam para os jovens. Enquanto isso, Sócrates não, ele, de certo modo, discutia filosofia na praça pública, na ágora, praça pública, e levava os jovens a pensarem. Por isso que no seu tempo ele foi um filósofo extremamente criticado e foi julgado a tomar o chá de cicuta, justamente para não mais corromper os jovens, como ele tinha sido acusado. O governo da época, então, obriga ele a tomar o chá de cicuta e ele morre. Antes de morrer, o Sócrates ainda defende, por meio de um diálogo, a imortalidade da alma. E quando ele trata da imortalidade da alma, ele vai dizer que, por meio da imortalidade da alma, algumas ideias também são imortais. Não é só a alma que é imortal. Então, é importante pensarmos que, desse período de transição entre física e filosofia, nós vamos ter toda uma passagem de uma preocupação com os fenômenos da natureza a uma transição para conceitos que alcançam um patamar racional. Ou seja, cria-se uma dialética. Que dialética é essa? É a dialética de pensar um fenômeno da natureza, que antes era o centro do saber filosófico e que agora deixa de ser esse pensar do fenômeno natural para ser um fenômeno no sentido da teoria do conhecimento. Os filósofos, eles vão suspendendo esse campo sensível e elevando o conhecimento a um nível racional, certo? Ou seja, a filosofia agora, nesse contexto socrático, passa a se preocupar somente com o campo das ideias, por meio de uma busca racional. Então, Sócrates, ele vai contribuir para a construção de um método, que é esse método que envolve o interlocutor a assumir a própria ignorância, por meio da ironia, e, consequentemente, o leva à maiêutica, que é o parir das ideias, dar luz às ideias. É só por meio de uma interrogação, de um questionamento racional, e por meio desse diálogo entre o locutor e o interlocutor, nos diálogos aqui de Platão, que nós vemos todo esse exercício muito árduo que o Sócrates desprendia. Então, a contribuição de Sócrates vai ser aí os primórdios, vai ser a ideia central dos primórdios da construção de uma filosofia que não mais se fundamenta por elementos da natureza, mas que vai se fundamentar por meio de método. E método é caminho, método é estratégia, método contém o quê? Todo um guiar racional, certo? Então,
a importância do pensamento de Heráclito e Parmênides se dá a partir disso para a construção de uma filosofia socrática. Até mais.